Muito boa noite a todos. Espero que já me consigam ver, que me consigam ouvir. Ah, agradeço a todos desde já a vossa presença. Estou a tentar perceber as mensagens que me deixaram e agradeço desde já a vossa presença. ah, um pouco por todos os diretos que eu vou fazendo. Acima de tudo, vamos ver se continuam a chegar mais pessoas, porque acho também que é importante perceber até que ponto é que as pessoas chegam para poder participar, mas Olá, o vou grande deixar aqui algumas tópico, perguntas. Quer dizer, deixem-me, começar. o grande tópico, naturalmente, desta noite acaba por ser o tema relacionado com a saída ou com os afastamentos de várias pessoas ligadas ao poder político ucraniano. Não é por acaso que eu ilustrei este mesmo direto na altura, com algumas figuras, com algumas personalidades relacionadas com o poder político ucraniano, mas, acima de tudo, é importante nós percebermos o que é que está aqui em causa e até que ponto é que pode ser naturalmente relevante algum tipo de compreensão daquilo que se está a passar. Ora bem, aquilo que se está a passar desde já, como vocês podem ver, é que está a ser anunciada uma purga muito grande no governo ucraniano e que, para todos os efeitos, é uma purga que está a afetar personalidades que se entendem como corruptas. E a verdadeira história, e a história que continua a ser vendida como sendo verdade junto da comunicação social e da população ocidental, tem sido exatamente de que todas estas personalidades estão ligadas a grandes escândalos de corrupção e que o presidente Zelensky tem, de facto, feito tudo ao seu alcance para conseguir afastar as maçãs consideradas, digamos assim, as maçãs podres. Ora bem, o que é preciso ter aqui atenção quando nós olhamos para uma situação desta natureza? A primeira delas é que esta limpeza, porque houve alguns elementos que foram efetivamente destituídos e outros que apresentaram a sua carta de demissão, alguns dos quais nós não conseguimos saber qual é que é efetivamente a razão para o terem feito, mas há uma suspeita que se pode naturalmente assumir que possa estar relacionada com todos estes eventos e que permita também ajudar a compreender o que é que está aqui em causa. Ora bem, por um lado, eu recordo que as personalidades que nós já aqui temos, isto começou mais ou menos com a demissão, ou pelo menos o afastamento de alguém que não tinha propriamente vínculo ao gabinete de Zelensky, mas para todos os efeitos, estamos a falar do Alexei Arestovich, que agora, subitamente, agora que cortou as ligações ao governo de Zelensky, agora finalmente acordou e parece que já está disponível para começar a trazer algumas notícias relacionadas com o governo ucraniano. Agora prende-se a dúvida que é, naturalmente, que uma vez tendo sido afastado e tendo sido pressionado para ser afastado, hum, das duas uma, ou ele está efetivamente a partilhar factos totalmente verdadeiros, ou então, pelo meio, vai acrescentando algumas coisas que ele entende que deve acrescentar, exatamente para encontrar vários motivos para manchar a reputação do governo de Zelensky. E paira a dúvida da mesma forma que pairava a dúvida de cada vez que ele vinha para, não só para as televisões, mas como para os diretos de vários canais de youtubers e não só, fazer certo tipo de declarações relativamente aos russos e também, ao mesmo tempo, no sentido de vender uma realidade quase que poderemos considerar de virtual da frente de combate e também relativamente ao governo ucraniano e à forma como o poder político estava organizado e comprometido com os esforços não só militares, mas também políticos e sociais junto da população. Portanto, agora tivemos então o Alexei Arestovich, tivemos também a perda
do gabinete praticamente inteiro, do Ministério, pelo menos as elites, pelo menos o topo da hierarquia do Ministério da Administração Interna, do Ministro do Interior, que, como sabem, teve aquele problema, e um problema que eu coloco como entre aspas, porque é preciso perceber efetivamente o que é que se passou com aquele helicóptero que se incendiou ainda em pleno ar e que depois acabou por se despenhar. E agora tivemos um conjunto de situações muito interessantes. Portanto, desde logo eu vou passar aqui a enumerar as personalidades envolvidas e qual é que é a razão para a sua saída. Desde logo, estamos a falar de Vyacheslav Shapovalov, o ministro da Defesa adjunto que alegadamente estava envolvido em corrupção, sobretudo por adquirir alimentos e bens militares bastante acima do valor real de mercado. Da informação que eu consegui apurar, nós estávamos a falar de é imputado ao senhor Shapovalov a aquisição de alimentos, bens militares, etc., ou seja, a adjudicação. Tá? Ele estava ligado à contratação pública na área de defesa e adquiriria bens com um valor superior a 70% face àquilo que eles efetivamente valiam. Ora bem, nós já há muito tempo, quando eu digo muito tempo, digo alguns meses, não me estou a referir a décadas. Nós já tivemos também casos destes nas Forças Armadas, como sabem, casos, por exemplo, relacionados com a ameaça da Força Aérea e um conjunto de outras situações em que eram adquiridos bens e serviços a um preço muito superior àquele que eles valiam. E claro, o que é que isto faz presumir? Faz presumir que há dinheiro a circular por fora, e havendo dinheiro a circular por fora, que isto vai ser distribuído pelo conjunto de pessoas que estão envolvidas neste tipo de esquema e nesta contratação pública. Se até em Portugal nós falamos cada vez mais que na área dos municípios e do poder local, juntas de freguesia e tudo, nós temos inúmeras situações destas, e aliás basta olhar para as últimas notícias, pelo menos ao longo dos últimos 8 a 15 dias, para percebermos que está tudo ligado a ajustes diretos e a adjudicação de bens, tudo relacionado com contratação pública. Tal como, aliás, é muito curioso perceber que as Jornadas Mundiais da Juventude, eu tenho que fazer aqui este parênteses, as Jornadas Mundiais da Juventude já nos foram atribuídas, salvo erro, isto já ficou organizado, já foi atribuído a Portugal há sensivelmente 4 anos, se eu não estou em erro. Pelo menos 4 anos foi de certeza. Que Portugal sabe que vai organizar as Jornadas Mundiais da Juventude e ao longo deste tempo todo, Portugal, o governo português, a Câmara Municipal de Lisboa, que ainda por cima é tudo a cor política, da mesma cor política, nem sequer há desculpa de poder dizer que são cores políticas diferentes, não se entendem. Não. Estamos a falar da mesma cor política e é curioso que durante 3 anos e meio ninguém fale disto, ninguém pense como é que se vai organizar as coisas e cerca de 6 meses da realização do evento, de repente, toma lá um ajuste direto de 4 milhões de euros para construir o palco onde o Papa vai estar presente uma única vez. Quer dizer, o ajuste direto está feito para situações de urgência ou situações que, pela sua necessidade imperiosa, precisem efetivamente de ter algum tipo de decisão no momento sem que seja necessário, sem que seja obrigatório passar por um concurso público e por todas as situações, todas as pormenores e burocracias que envolvem um procedimento de contratação pública, um concurso público tradicional. Agora, se tivermos 4 anos para preparar tudo isto, porque é que agora que estamos a menos de 6 meses, finalmente alguém se decide que é preciso recorrer ao meio de contratação mais urgente? Sim, se isto não me cheira a corrupção, ou se isto não me cheira pelo menos aqui, no mínimo mal, quanto à comissão de algum tipo de crime ou de ilegalidade, isto só para dizer o mínimo, bom, então eu não sei o que é que isto poderá ser. Porque uma coisa é ser aquele típico sentimento português de deixar tudo para a última. Quando falamos destas coisas, nós não estamos a deixar tudo para a última. Até porque vamos falar de uma construtora, salvo erro, acho que é Teixeira Duarte a quem foi atribuído
por ajuste direto, um ajuste direto de 4 milhões de euros, a construção do palco onde o Papa vai estar uma vez. E então é assim que se gastam 4 milhões de euros e que se atribui, por acaso, uma construtora, ou é Mota-Engil ou é Teixeira de Duarte, agora já não quero estar aqui enganado. É Mota-Engil, exatamente, é Mota-Engil. Estava na dúvida de Mota-Engil e Teixeira de Duarte, peço desculpa a Teixeira de Duarte por tê-los posto, por ter referido aqui o nome deles, foi por engano, mas corrija isso, portanto será a Mota-Engil. Mas quer dizer, estamos a falar de grandes construtoras que estão envolvidas sempre no mesmo tipo de negócios, estão sempre envolvidas no mesmo tipo de grandes construções, muita ligação também ao poder político, seja ele de que cor for, e subitamente aparece uma adjudicação de uma obra desta natureza para esta construtora com a qual de facto tem muita ligação o poder político desde já há muito tempo. Portanto, eu acho que o Ministério Público e a Polícia Judiciária, já que andam a tentar investigar isto, já que andam a investigar este tipo de casos de contratação pública, e eu posso-vos dizer que se forem começar a abrir o livro, nunca mais vão terminar os casos, porque isto é o pão nosso de cada dia. No poder local em geral, eu recordo-me que ainda estava eu na TV 24, quando um dos casos que eu comentei, acho que foi aquele, não foi o do Tutti Frutti, que também envolvia o poder local, mas foi um outro qualquer que julgo eu envolveria, ou era a junta de freguesia da Estrela, ou era a junta de freguesia de Campo de Ourique, bom, já não sei. Foi um caso também que surgiu, ninguém conhece arguidos até o momento, mas a verdade é que falamos outra vez dos ajustes diretos. E eu já na altura dizia, isto é um dos cancros, é um dos problemas da contratação pública. E como se isso não bastasse, nós temos um governo e um parlamento que, de uma forma habilidosa, vão alterando os critérios para permitir que, para todos os efeitos, o poder local possa recorrer a este tipo de solução para poder beneficiar de todo o tipo de pessoas. E é assim que depois nós temos um ou outro caso de peculato, é assim que nós temos o peculato de uso também, mas embora isso já não esteja relacionado com a contratação pública, está relacionado também com a corrupção, portanto está relacionado com um conjunto de crimes cometidos pelo poder público ou político e que acaba por manchar a sua reputação. Portanto, se nós estamos a falar disto, eu posso-vos falar de inúmeros casos que são feitos, desde a celebração de adjudicações a pessoas ligadas ao próprio partido, por exemplo, para prestarem cargos de consultoria, para serem contratados também como consultores, para serem contratados como advogados, tudo ligado ao partido. São negociados determinados tipos de avença com determinado valor que esteja preenchido ao abrigo da lei e, portanto, as pessoas estão sempre ali a jogar no limite ou então deixam tudo para a última para depois poderem invocar a justificação de utilização do ajuste direto porque não tinham outra hipótese. E já que falamos também da questão do poder socialista, capitalista e corporativista, eu aproveito, e não sei se está aqui alguém ligado à Polícia Judiciária ou não, mas sugiro, já na altura ia ser um dos temas de campanha que iríamos querer explorar, caso eu tivesse avançado com a candidatura à Câmara Municipal de Almada. Investiguem, por favor, as ligações entre a Universidade Nova de Lisboa e a Câmara Municipal de Almada. Ou pelo menos o Partido Socialista, envolvendo também algumas ações relacionadas com a Câmara Municipal de Almada, sobretudo desde que Inês de Medeiros e não só passaram a liderar a autarquia. Digo só porque existe um conjunto de situações que são estranhas e que acontecem aqui envolvendo isto mesmo. E depois eu vejo, e em parte com alguma amargura da minha parte, porque a ministra Elvira Fortunato é de facto uma ministra que a nível científico tem provas mais do que dadas, portanto tem tido um excelente percurso, mas é um nome da Universidade Nova de Lisboa e que surge no cargo de ministra e que eu gostava que de facto fosse feita uma investigação a sério. Por isso é que eu digo que me causa uma certa amargura, porque a ministra Elvira Fortunato de facto é uma professora universitária de excelência, mas a verdade, e uma investigadora de excelência, mas a verdade é que está ligada
a esta faculdade e agora acaba por estar ligado a este partido que lidera exatamente esta mesma autarquia, e as coisas acabam por estar aqui todas de certa forma relacionadas. Tivemos agora a questão dos terrenos também que foram, cuja propriedade, pelo menos, terá sido transmitida para a Universidade Nova de Lisboa, para explorar ali um centro. E depois temos certos estudos, não sei se vocês repararam, na altura quando foi aquela história da Fonte da Telha, que quiseram alcatroar, ou pelo menos betonizar toda a estrada de acesso à Praia da Fonte da Telha, e que se veio dizer que era um crime ambiental. E depois temos a Agência Portuguesa do Ambiente a encomendar pareceres à Universidade Nova de Lisboa, onde dizem que não há qualquer problema, que aquilo está no limite da legalidade. Portanto, isto só para vos dar aqui, para vos narrar um tipo de situações estranhas que eu gostava, efetivamente, que se determinasse se estamos perante situações de promiscuidade envolvendo poder político, instituições de ensino superior e o tipo de personalidades que lá andam. Portanto, é apenas uma ideia, não sei se alguém consegue ter esse acesso, mas eu acho que devem de também se dedicar a isto. Muito bem, vamos passar efetivamente àquilo que interessa, porque, como eu vos disse, aquilo que está aqui em causa, por traduções, é verdade. Eu vou trazer essa questão, porque essa questão da por traduções também é muito importante, mas eu vou deixá-la para o fim. Vou deixá-la para o fim, porque aquilo que o Pablo Sadorra tem andado a fazer, e continua a fazer, no sentido de intimidar, ou de liderar e de reunir à sua volta um conjunto de pessoas que intimidam e conduzem ameaças a várias pessoas que têm uma participação não só na nossa sociedade, enquanto cidadãos que têm o seu negócio, como também com as pessoas, como a senhora tradutora, que tem sido agora avisada nas peças da comunicação social, porque é inevitável, que é a senhora Olga Guedes, que está em Portugal há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, fala português de uma forma excepcional, é russa e é também, ao mesmo tempo, tradutora em processos envolvendo não só russos como ucranianos. Esta senhora sempre fez isto, há muitos anos que esta senhora é tradutora em todos os processos. Nunca a questão se colocou relacionada com o seu trabalho ou com a sua honestidade. Aliás, eu digo-vos uma coisa, talvez vocês não saibam, mas a senhora Olga Guedes e qualquer outro tradutor de qualquer outra língua têm sempre de fazer um compromisso de honra de cada tradução que façam. E isto não é propriamente eu dizer ao Ministério da Justiça em tribunal, não é propriamente eu dizer ao Ministério da Justiça, olhem, sim, senhor Henrique Manuel, esse é um dos casos, um dos vários casos. Mas isto não é propriamente eu dizer, olha, senhor Ministro, eu domino a língua russa, portanto, porque eu sou nativo e, portanto, se quiserem contar com um tradutor, podem contar comigo. As coisas não se processam assim. É preciso haver, desde logo, uma verificação, uma avaliação do tipo de currículo que aquela pessoa tem, é preciso compreender a idoneidade que aquela pessoa tem para a ser tradutora em tribunal, porque o que aquela pessoa vai fazer vai ser prestar, entre aspas, as declarações daquilo que alguém cuja língua nós não dominamos, em Portugal, está a dizer. E isto pode influenciar a condenação de uma pessoa ou pode levar até à absolvição de um criminoso e fazer com que no fim se garanta a impunidade do criminoso e não se faça justiça. Portanto, não é qualquer pessoa que desempenha este tipo de cargos. E aquilo que eu posso dizer é que, relativamente aos tradutores, sim, é um facto que nós temos problemas com tradutores de russo, de ucraniano, não só, de mandarim também. Aliás, segundo me foi dito também, eu não vou revelar a fonte que me disse isso, mas segundo eu pude apurar, tradutores de mandarim, nós temos apenas 2 oficiais. Portanto, e como vocês sabem, a comunidade chinesa em Portugal nunca mais acaba, a comunidade chinesa, temos uma grande presença de cidadãos chineses, não é por acaso que, olha, vai buscar ali o senhor do restaurante, que já tem aqui um restaurante há 30 anos para ele vir aqui traduzir umas coisas. Portanto, não é por acaso que as coisas não se processam assim. Não é que haja desconfiança
Sr. Paulo Couto, sim, tenho canal Telegram, podem-me seguir, aproveito e vou pôr aqui o canal Telegram para quem quiser. Não é por acaso que só temos 2 tradutores de mandarim. Eu recordo-me que, na altura, quando andava no ensino secundário, já no 11º e 12º ano, a minha professora de inglês na altura, ela, ao mesmo tempo que dava inglês, dava também alemão. Ela dominava as 2 línguas. E houve uma vez que, por ausência de tradutores de alemão, teve ela, enquanto professora de escola, fez-se naturalmente uma procura, até que finalmente lá conseguiram encontrar e foram chamá-la, convocá-la ela para ser tradutora num processo. Portanto, como veem, existe esta escassez. E como diz aqui o Sr. Raul Machado, e com toda a razão, tem de ser tradutores juramentados, por alguma razão será. E tem de ser certificado, ou seja, tem de ser pessoas que estejam oficialmente tradutoras. Portanto, não é qualquer pessoa a que se possam fazer este tipo de coisas, que possa fazer este tipo de atividade. E quando eu vejo o Pablo Sadorra vir a público colocar em causa, desde logo, a idoneidade pessoal da senhora Olga Guedes ou de qualquer outro tradutor, ainda para o mais quando estamos a falar, por exemplo, de processos em que, num deles, os arguidos entendem não prestar declarações e mesmo assim o Pablo Sadorra diz que há aqui uma cidadã russa que tem ligação a símbolos russos e a Putin e como tal não é a melhor pessoa para poder, é uma pessoa que não tem qualquer tipo de idoneidade para conseguir fazer a tradução de forma séria e honesta para a justiça portuguesa. É assim, se a senhora Olga Guedes tem algum tipo de ponto ou de aspecto que se possa questionar quanto à sua honestidade e quanto à sua idoneidade e brio profissional, eu estranho porque é que até hoje nunca houve qualquer tipo de processo que levantasse suspeitas em Portugal. Porquê? Porque isto não é normal, mesmo que os ucranianos se ponham a não dominarem a língua, porque aquilo que depois também foi sugerido é que sugere-se que em processo envolvendo ucranianos e que seja a senhora Olga Guedes a fazer a tradução, que temos ucranianos que vão cumprir pena e que são condenados por causa da tradutora. Isto é do mais difamatório e calunioso que se pode sugerir. Eu espero muito honestamente que a senhora Olga Guedes avance com tudo o que puder e eu estou naturalmente ao dispor da mesma para poder ajudar no que for necessário. Porque é preciso que esta senhora, desde logo, consiga exercer o seu direito de resposta, na medida do possível, se entender que houve algum aspecto nestas notícias que não ficaram bem esclarecidos nem ficaram bem explicados. Logo por aqui pode exercer o seu direito de resposta. Depois, uma vez que se trata de conteúdo que não é só difamatório, é calunioso, uma vez que é reproduzido através de meios digitais e através da comunicação social, acaba por ter uma repercussão muito maior do que se for o Pablo Sadorra ou outros a dizerem ao vizinho do lado. Portanto, saímos do campo da difamação, entramos no da calúnia, a difamação agravada, portanto, nós temos aqui várias hipóteses. E sugerir uma coisa destas sobre a atividade de uma senhora que está aqui há mais de 20 anos, eu acho até que é mais ou menos 30 anos, mais coisa menos coisa, aquela que cá reside, nunca teve o seu trabalho apontado ou sequer denunciado ou questionado. E agora, de repente, aparece aqui alguém a dizer que a senhora, para já, é a favor de Vladimir Putin. Isso não tem nada a ver com nada. A senhora pode até ser a mais fervorosa simpatizante de Vladimir Putin, que pode continuar a ter idoneidade para fazer tradução. Acho que o Pablo Sadorra está muito equivocado quanto à natureza de certo tipo de pessoas que estão em Portugal a trabalhar de forma honesta e quanto também a um conjunto de outras pessoas que se calhar são oriundas da Ucrânia e talvez por isso também possamos entrar no tema de hoje, e isto está relacionado com o tema de hoje, a verdade é essa, e se calhar no sentido de achar que toda a gente se corrompe ou que toda a gente pode colocar em causa qualquer pessoa apenas pelos ideais que defende. Portanto, eu para já digo, eu não tenho qualquer conhecimento da senhora Olga Guedes ser adepta do político A, B ou C. Nunca lhe vi qualquer tipo de atividade, nem nunca vi qualquer tipo de ativismo. Mas, ainda que ela tenha esse tipo de atividade, que está no direito de o ter, ela está no direito, se quiser, de ir para o Facebook
e elogiar o seu próprio presidente, mas segundo parece que a mesma disse que o seu perfil foi certa vez pirateado no sentido de fazer um elogio a Putin, o que se poderia tratar de uma tentativa cobarde de querer insinuar que a senhora tradutora, que na verdade tinha um elemento que a poderia corromper e que poderia desde logo manchar e impossibilitar de fazer a sua atividade. E depois, quando nós olhamos para estas coisas, e isto para dizer que a senhora Olga Guedes tem todo o direito, se quiser vir para o Facebook, dizer eu adoro o meu presidente Vladimir Putin, eu votei sempre nele e farei sempre questão de votar nele. Tem todo o direito de fazer isso. Aquilo pelo que a senhora Olga Guedes tem de ser avaliada, porque consciência política todos temos, todos nós acabamos por ter uma inclinação maior ou para um partido, ou para um candidato, ou para um político. Isso é a nossa natureza humana, ninguém nos pode tirar isso. Aquilo que a senhora Olga Guedes ou qualquer outro tradutor não podem fazer é, quando estiverem a traduzir alguma coisa, deixarem-se influenciar por essa consciência política e mudarem as coisas completamente para que saia algo prejudicial a uma determinada pessoa que ela acha que ela achar que não vai defender a sua posição ideológica. Portanto, até hoje nós não temos qualquer conhecimento de qualquer tipo de julgamento que fosse enviesado e que a senhora Olga Guedes tivesse participado como tradutora. E depois eu digo-vos outra coisa, que mesmo que estejamos a falar de ucranianos que não dominam a língua, ou de qualquer outro tipo de cidadão que não domina a língua portuguesa, a esta hora, com certeza que nós já saberíamos, quando tivéssemos um ucraniano aqui, outro ucraniano ali, um outro ucraniano num terceiro processo, num quarto, num quinto, em que eles próprios se avolumariam e viriam para o exterior, porque era muito seria curioso, caricato, para não dizer que era mesmo uma coincidência forçada, que vários ucranianos em processos diferentes todos tivessem tido as declarações marteladas ou adulteradas, digamos assim, e com base nisso tivessem vindo a ser punidos. Portanto, eu acho que é preciso alguma indecência para vir colocar em causa o trabalho dos outros, o trabalho de alguém que só para estar a desempenhar aquelas funções tem de ter um nível não só de valores e profissional e intelectual acima da média, e tem de reunir um conjunto de valores que de facto permitam que o seu trabalho seja inquestionável, porque o protagonista ali não é o tradutor. Os protagonistas num processo judicial são o queixoso, barra vítima, e os arguidos, ou os suspeitos. Portanto, esses é que são os verdadeiros protagonistas num processo, não é o tradutor. Portanto, e quando eu vejo Pablo Sadorra a utilizar todo este tipo de retórica para depois vir sugerir à Procuradoria-Geral da República que contrate tradutores ucranianos, bom, para já não sei quem é que o Pablo Sadorra pensa que é. Depois, quem é o Pablo Sadorra para dizer que uma tradução feita por um ucraniano vai ser melhor do que a tradução feita por esta senhora com vasta experiência e com provas mais do que dadas? Quem é ele? Como é que ele avalia uma coisa destas? Eu espero muito honestamente que a Procuradoria-Geral da República tenha a decência e o Ministério da Justiça que tenham a decência de pôr este cidadão no lugar. Pôr este cidadão no lugar, desde logo, em termos de eventuais ilícitos criminais que ele possa ter cometido contra todo o tipo de cidadãos, seja através do campo das injúrias ou da difamação, seja através de outro tipo de crimes, como também pô-lo no lugar relativamente a este tipo de sugestão que faz. Porque aquilo que ele está a fazer é colocar em causa e manchar completamente o trabalho, tentar manchar o trabalho, tentar, porque não consegue. E espero que a Procuradoria-Geral da República lhe diga de uma forma muito clara que até hoje não houve um único problema com esta tradutora. Tal como também não houve qualquer problema com outros tradutores de outras línguas. Porque eu estou a falar desta situação, desta senhora russa, que é apenas uma situação ela é apenas a tradutora de uma das muitas línguas para as quais nós temos tradutores e temos de convocar tradutores. Árabe, a mesma coisa, temos tantos. Agora, só tem de ser credenciado, mas é juramentado e para ser credenciado tem sempre de passar por um conjunto de provas que permita naturalmente demonstrar a sua idoneidade. E depois lá está, se houver alguma notícia de que houve um processo em que o tradutor esteve mal, tenta-se perceber como é que ele esteve mal, se foi intencional ou não. Se foi intencional, é logo afastado.
Mas depois, quando se reúnem vários processos em que acontece a mesma coisa, o trator simplesmente sai. E se não há tratores suficientes, bom, então se não há tratores suficientes, não há forma de traduzir naquele julgamento, de oferecer tradução naquele julgamento, e vai ter de se beneficiar o arguido. Agora, sugerir tradutores ucranianos, deixem-me adivinhar, o Pablo Sadorra até deve saber quem são as pessoas mais indicadas que podem ser tradutores do ucraniano em Portugal. Querem ver? Só falta isso, e não me admira nada que venha a ser isso que venha a acontecer. Portanto, acho que é muito importante nós não colocarmos em causa o caráter de ninguém apenas com base na nacionalidade. Portanto, isto, a meu ver, até acaba por ser, isso sim, não é crime racismo em Portugal, que é uma coisa bastante caricata, mas acaba por ser, pelo menos por configurar uma contraordenação. Isto é um incitamento ao ódio e à desconfiança em todos os cidadãos que tenham uma determinada nacionalidade. Neste caso foi a senhora Olga Guedes, porque esteve envolvida num processo como tradutora, mas a senhora Olga Guedes, tanto quanto sei, ainda ontem publicou uma decisão judicial em que houve uma arguida que também foi condenada a pagar exatamente o valor de 1.500 € por causa deste tipo de brincadeiras de difamar e de tentar atacar a reputação de alguém. Portanto, eu espero muito honestamente que a Procuradoria-Geral da República acabe já com esta controvérsia e que não se faça neste caso como se fez no Teatro de São Luís, com aquela dita peça em que o suposto transexual sobe ao palco, diz que o outro é um falso transexual e a partir dali, bom, vamos ceder a pressões, vamos integrar este transexual que nós não conhecemos de lado nenhum, mostrar que o crime compensa e dar-lhe o papel principal. Portanto, eu espero que na Procuradoria-Geral exista a decência de não se fazer isto, porque até a ver não houve qualquer tipo de razão para colocar em causa o trabalho. Pois, senhora Emma Smith, agora tocou aqui num aspecto muito, muito importante, é que a tradutora que eles querem deve ser a Ksenia Chafolina, ou devem querer alguma outra ativista, não sei se a esposa do senhor Pablo Sadorra ou não, nem sequer sei se ela é casada ou não, se alguém do seu círculo próximo pode ser um excelente tradutor, portanto, atenção, portanto, atenção que de facto podemos ter, de facto podemos ter, pode ser esse o interesse. E eu espero que a Procuradoria-Geral da República não ceda perante isso e que exista a decência de manter os tradutores que temos e que se alguém se tiver de juntar, que não seja pela nacionalidade que tem, que seja pela capacidade e pelos valores que efetivamente tem. Agora, eu próprio, enquanto cidadão, fico indignado e fico extremamente indignado e revoltado quando vejo que a reputação de uma profissional e de uma pessoa com valores é colocada em causa apenas porque é russa. E como existem pessoas que têm um ódio visceral a tudo o que é russo, não só pelos seus antecedentes políticos e pelo seu envolvimento em movimentos extremistas também, nomeadamente quanto ao Svoboda, não é por acaso que estas coisas efetivamente acontecem. Portanto, acho que as autoridades portuguesas têm de agir quanto a crimes de ódio com os quais nós estamos aqui a ser confrontados. Isto para vos dizer que, provavelmente o Pablo Sadorra e qualquer outro que aponte a falta de valores à senhora Olga Guedes, era bom que viessem a público e dizer, ora bem, eu consultei o processo e com base naquilo que eu consultei do processo, o arguido disse A, mas a tradutora traduziu como sendo B. O arguido depois aqui na linha X disse, na verdade aquilo que ele disse com base nas gravações foi B, foi F, e aquilo que a tradutora disse que ele disse foi M. Ou seja, eu não vi até hoje nada disso ser feito. Eu não vi até hoje, nem o Paulo Sadorra, nem ninguém, dizerem onde é que houve um erro que fosse na tradução que pudesse ser imputado a esta senhora. Portanto, tudo aquilo que eu vejo é imputam à senhora o facto de ter nacionalidade russa. E isto configura uma ação de ódio, de tentativa de sugerir que uma pessoa, pelo simples facto de ter uma determinada nacionalidade, não é idónea para o cumprimento da profissão. Bom, e eu agradecer que o Pablo Sadorra viesse a público, isso sim, questionar e colocar em causa a seriedade daquilo que se passa no governo do seu país. Eu já disse aqui uma vez que se ele realmente quiser fazer alguma coisa pelo seu país e pelos seus, ele não tem de estar em Portugal, porque ele nem sequer lidera uma organização
que é reconhecida como sendo uma organização oficial, apesar de receber fundos para isso. Pois, aqui o Porto Traduções, que é a senhora Olga Guedes, aqui está a dizer que sempre desempenhei o meu trabalho com fidelidade e rigor, nunca fui influenciada pela raiz ou nacionalidade dos intervenientes dos processos, ando há vários anos a ser perseguida por este senhor, humilhada e rebaixada, pois. E é isso é que não pode ser. Nós, enquanto cidadãos, nós temos de nos opor a personalidades destas e temos de ter coragem de confrontar os meios de comunicação social que dão palco a senhores como este para reproduzirem as suas ações e a sua desconfiança, o seu ódio, para reproduzir o seu ódio, e até mesmo contra órgãos, relativamente a órgãos políticos, porque temos estas pessoas que vêm convocar os órgãos da justiça portuguesa para fazer sugerir que esta senhora não é idónea. Isto revolta-me enquanto cidadão, porque eu próprio, enquanto cidadão, eu tenho, e enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto académico, eu próprio tenho, como vocês bem sabem, o meu mérito colocado em causa e a legitimidade e a valorização de tudo aquilo que eu faço é tudo colocado em causa porque não acompanho uma determinada posição. Eu imagino se eu tivesse, algum tipo de, se eu tivesse a nacionalidade russa, se eu tivesse um pai ou uma mãe russos, imagino como é que não seria. Portanto, toda a gente iria apontar-me o dedo por tudo e mais alguma coisa. Agora, permitirmos que se persiga um cidadão, que ainda por cima é um profissional, até ver, até prova em contrário, é um profissional de excelência, e de repente nós temos pessoas que se permitem colocar em causa todo o valor e todo o nível que estas pessoas têm. Portanto, isto indigna-me porque, volto a dizer, o Sr. Pablo Sadorra, se quer ser útil ao seu país, que vá para a Ucrânia combater, que vá para a linha da frente. Muito obrigado, Sr. Jorge Pereira. Que vá para a linha da frente. Faz algo muito mais útil pelo seu país, se for para a linha da frente, do que se ficar aqui a tentar difamar e a tentar minar o ambiente contra cidadãos de nacionalidade russa. Até porque este senhor e muitos mais, e atenção, eu não posso generalizar com a totalidade dos cidadãos ucranianos que vivem aqui em Portugal, como é óbvio, tenho de deixar isto bem claro. Isto não é um problema da comunidade ucraniana no seu todo, mas existe um grupo, até porque, tanto quanto eu sei, há até uma senhora que é ucraniana, que tem que lidera uma associação e que não só lidera uma associação de ucranianos, como ainda tem algo, consegue pôr o movimento a funcionar para ajudar os ucranianos, e que até essa senhora é alvo da ação de pessoas próximas do senhor Pavel Sadorra. Senhor, retiro o senhor, que é presidida por pessoas próximas de Pavel Sadorra. Portanto, quando nós vemos isto, porquê? Isto é tudo uma questão de interesses. Nós estamos a falar, isto é tudo equiparável à forma de funcionamento da máfia. Ou seja, existe um grupo que sabe que existem várias pessoas que têm acesso a um conjunto de situações e de mercados, nomeadamente têm contactos com o poder político, recebem fundos políticos, fundos públicos. No caso daquela senhora de Braga, muita gente não sabe, porque eu julgo que não apareceu em nenhuma notícia, mas tanto quanto eu fui informado, aquela senhora também, ela tem ali praticamente em frente à loja onde ela tem em Braga, tem uma loja também gerida por cidadãos ucranianos. E o objetivo aqui é, por isso é que eu digo, e equiparo isto um pouco à máfia, que é perseguir a senhora, fazer pressão e ameaçar a pessoa para que ela encerre o seu negócio e para que aquela outra loja possa ficar com o exclusivo de praticamente do negócio. Isto é recuperar as táticas e as estratégias da máfia nas décadas de 30 e de 40, por exemplo, nos Estados Unidos. Ameaçar, fazer pressão, insultar, mobilizar pessoas para pressionarem. A outra senhora ucraniana, a senhora de Braga é russa, mas a outra senhora que eu estou a referir é ucraniana, que é também da zona norte do país, pressionar a senhora a abandonar aquela atividade e para querer ficar com aquilo que é a cota de mercado dela. O que eu vos posso dizer é que isto é o tipo de negócio que se fazia e que a máfia claramente faz. E depois temos intimidações, agressões físicas, depois vamos ver que tipo de pessoas é que normalmente vão intimidar e vão pressionar, vão insultar, portanto vamos ver que tipo de pessoas é que elas são. E vamos ver que se calhar muitos deles nem sequer se distinguem
daqueles que são tipicamente os chamados bouncers nos Estados Unidos. Aqui são os seguranças de discotecas, ou não são simples seguranças ou vigilantes, são sim aqueles que têm como principal função despachar pessoas dos espaços de diversão noturna. Portanto, e eu não vejo as nossas autoridades agirem contra este tipo de personalidades, mas estas pessoas têm de ser desmanteladas. A máfia não pode ser aqui aceita em Portugal, este tipo de modus operandi de pressionar, intimidar, coagir, insultar, ameaçar, para quem ficar com a cota de mercado dessas pessoas. Isto não pode ter lugar em Portugal em 2023, mas a verdade é que isto é um pouco o reflexo de como também o próprio poder político ucraniano está a funcionar. E nós vemos, eu vou-vos dizer basicamente quem são as personalidades que estão aqui envolvidas e que depois do Alexei Arestovich que foram despachados. Eu pergunto onde é que está o Pavel Sadorra a questionar estes casos de corrupção, estes casos de comércio e venda de armamento para o exterior. Onde é que estão essas pessoas todas? Eu quero ver a indignação da sociedade para com atos desta natureza. Portanto, o Vyacheslav Shapovalov alegadamente, esteve envolvido naquele caso que eu vos falei, relativamente aos valores acima do preço de mercado. Depois tivemos o Kirilo Timoshenko, que é a ministra adjunto do gabinete Zelensky e que tem sido acusado de levar um estilo de vida luxuoso e também de se aproveitar dos recursos do governo. Depois temos o Alexei Simonenko, que era o procurador-geral adjunto e que foi afastado por ter passado férias em Espanha no passado mês de dezembro, quando, nesta fase, por isso é que Volodymyr Zelensky veio agora aprovar por decreto, que esta também é outra curiosidade, é que Volodymyr Zelensky agora praticamente governa apenas por decreto, destitui personalidades de cargos como a Procuradoria-Geral da República, juízes do Supremo Tribunal de Justiça da Ucrânia, ou seja, tudo isto é feito por decreto. Eu não sei qual é que é, neste momento, a posição da Ucrânia no ranking de democracia, mas estou curioso por ver, por ter um presidente que governa praticamente por decreto, é uma situação curiosa, que deve ter, de certeza, alguma adjetivação. Depois as pessoas vão dizer que na Rússia é que está a ditadura. Isto já parecia aquele sketch de gato fedorento, quem diz é quem é. Isto é um pouco assim que as coisas funcionam. Mas nós tivemos então o presidente Zelensky, por decreto, veio proibir todos os homens para já estão proibidos de sair da Ucrânia com idade para poderem desempenhar funções nas Forças Armadas. E agora só podem sair se efetivamente tiverem de tratar de negócios no exterior. Caso contrário, não podem sair por questões lúdicas, de diversão. E eu agora pergunto ao presidente Zelensky, muito bem, compreendo que isto tenha de ser assim, tenha de ser para todos, mas e aqueles carros todos de alta cilindrada com matrícula ucraniana que nós vemos a circular em Portugal? Para já, quem são essas pessoas? E depois, além de querer saber quem são essas pessoas, eu pergunto, porquê é que essas pessoas também não voltam para o seu país? Não me digam que estas pessoas são refugiadas. Pessoas com carros de alta cilindrada em Portugal e que, como eu já vi, porque houve uma altura, no início do verão, em que, salvo erro, era o Turismo de Portugal que concedia uma determinada temporada para ucranianos passarem em determinadas infraestruturas hoteleiras, e eu sei que houve em várias infraestruturas hoteleiras, aliás, eu próprio fiquei numa durante algum tempo e vi a quantidade de famílias ucranianas que lá estavam, e curiosamente, logo o primeiro com quem eu falei, dizia que era oriundo de Lviv, portanto, lá está, da zona ocidental. Eu pergunto, por que motivo é que estas pessoas não são convocadas nem notificadas para regressar ao seu país? Por que motivo é que nós temos os ricos, que podem ver, ou pelo menos as classes média alta e alta, podem vir dar-se ao luxo de permanecer no exterior? Aliás, como o antigo presidente Petro Poroshenko, que tinha também o seu filho que está em idade adulta, poderia desempenhar funções nas Forças Armadas e que ainda há pouco tempo, aqui há alguns meses, foi confrontado por cidadãos ucranianos residentes em Londres, porque estavam todos a aproveitar uma belíssima temporada num restaurante de renome em Londres, quando os outros todos, que são à raia miúda, aqueles que não têm como sair, aqueles que não têm como fugir, aqueles que não têm conhecimentos, esses vão todos para a linha da frente.
tal como outros, porque agora temos os de etnicidade húngara, ligada à Transcarpácia, portanto, que é uma região na Ucrânia que é sobretudo povoada por uma minoria húngara, e está aqui também algum conflito e alguma celeuma entre Budapeste e Kiev, exatamente por causa disto. Porque os ucranianos estão a querer mobilizar esta minoria para a linha da frente, para poderem combater os russos. Isto está a causar algum desconforto, para usar um eufemismo, junto de Budapeste, porque não pode aceitar, nem aceita que sejam os seus a ir para a linha da frente. Mas depois eu pergunto, então, e todos aqueles que se fazem passear em vários países da União Europeia, com estes carros de alta cilindrada, o que é que o governo deles tem a dizer sobre isto? O que é que a Ucrânia tem a dizer sobre este tipo de pessoas que continuam a permanecer por cá? Eu não quero dizer todos os dias, mas eu praticamente todos os dias, eu não vejo um único carro que possa dizer, olha, é um carro mau. Não, é um carro fraco. Eu não sei, mas acho que se calhar a melhor coisa, a pior, o mais fraquinho que eu vi até hoje foi se calhar talvez um Nissan Qashqai, eventualmente, portanto, com tudo o que isso possa significar. Depois já vi todo o tipo de carro. Já vi até um Ferrari com a matrícula ucraniana. E eu pergunto como é que essas pessoas todas podem estar aqui em vez de poderem ajudar na linha da frente, e depois os outros que lá ficam e que não têm como sair, esses é que vão para dar a vida e dar o duro, e são obrigados e são proibidos até de sair do país. Portanto, e nós tivemos este procurador adjunto, procurador-geral adjunto, que foi afastado por ter passado férias em Espanha em dezembro, e depois tivemos ainda um conjunto de outras situações, que foi, ao mesmo tempo, saíram da estrutura Valentin Reznichenko, o governador de Dnipropetrovsk, Alexandra Staruha, a governadora de Zaporozhye, Alexei Kuleba, governador de Kiev, Dmitro Dzhivitsky, governador de Sumy, Yaroslav Yanushevich, governador de Kherson, e depois tivemos dois ministros adjuntos do Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios, Ivan Lukeria e Vyacheslav Negoda. E ainda sabe-se que também foi o ministro adjunto da Política Social, Vitaly Muzichenko. Tanto quanto eu pude apurar, estão na calha mais outros dois ministros, ou ministros adjuntos, membros do governo, para serem afastados e serem destituídos do poder. Agora, como é que vem a maior parte destes, como é que surgem a maior parte destes afastamentos? Bom, isto surge desde logo, 5 dias depois de ter estado reunido com o presidente Volodymyr Zelensky, o senhor William J. Burns, com uma comitiva também ligada a Biden, mas William Burns é nada mais nada menos que o atual diretor da CIA. Ele esteve na Ucrânia, reuniu-se com Zelensky, e subitamente acontece tudo isto. Aliás, ontem esteve lá presente também o Boris Johnson, em Bucha, como vocês provavelmente devem ter... ontem, como vocês devem ter acompanhado, Boris Johnson esteve em Bucha. Mas o que é curioso é que muitos destes processos que conduziram estas destituições, e volto a dizer, alguns saíram por mão própria, mas muitos deles tiveram a mão do célebre Gabinete de Combate à Corrupção da Ucrânia, também conhecido como NABU. Este Gabinete de Combate à Corrupção da Ucrânia foi constituído entre 2014 e 2015. Foi imediatamente na ressaca da Revolução do Euromaidan, e surgiu com um propósito, desde logo, ser o Gabinete Oficial de Combate à Corrupção, mas quem é que eram as personalidades que se entendiam como sendo as personalidades que estavam envolvidas em atos de corrupção na Ucrânia? As pessoas ligadas a Viktor Yanukovych e os russófonos que ocupavam lugares na estrutura de poder e também em alguns cargos públicos. Portanto, esta é que é a concepção de corrupção. E assim tem sido. Agora, reparem que desde 2015, que é curioso, e eu ainda hoje me cruzei com esta informação eu não sabia, mas a verdade é que está comprovada. Quando nós vamos à página que dá as notícias sobre o famoso NABU, constam lá várias ligações ao FBI e também à CIA, o que faz sugerir que o NABU tinha como objeto funcional
o de combater e arranjar provas que incriminassem, porque a corrupção é aquele crime hediondo que, lá está, todos os cidadãos à partida estarão mais do que receptivos para sugerir que essas pessoas sejam afastadas, e para encontrar provas de combate à corrupção de pessoas que, já que havia uma coordenação e uma ligação tão próxima entre o NABU e a Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, isto faz sugerir que personalidades que fossem sinalizadas ou indicadas como tendo uma postura hostil ou comprometendo os esforços e as dinâmicas da Ucrânia pós-revolução Euromaidan, que para poderem ser afastadas. E chegámos ao cúmulo de, ainda aqui há uns 3, 4 anos, julgo eu, não quero dar a data ao contrário, de termos aquilo que se chamava de escândalo constitucional, que foi os juízes do Tribunal Constitucional chegaram à conclusão de que este NABU foi criado à margem da lei. E quando eu digo à margem da lei, não é à margem da lei ordinária, é à margem da Constituição. Portanto, este NABU é um gabinete que está enfermado, cuja atividade está enfermada de inconstitucionalidade. E isso significa que ele foi criado, foi constituído, foi estabelecido com base num conjunto de preceitos, disposições e orientações que fazem sugerir que o gabinete podia ter algum tipo de enviesamento. E como é que tudo isto surgiu? Como é que surgiu esta discussão? Esta discussão surgiu porque o NABU foi o gabinete responsável por incriminar 2 juízes do Supremo Tribunal Administrativo da Ucrânia e que eu sei que há cerca de umas 3 semanas, um mês, mais coisa menos coisa, um determinado comentador de uma dupla, e não é aquele que vocês estão a ver como sendo o mais óbvio, porque esse não consegue ter capacidade para chegar a este tipo de informação, mas o outro, que faz parelha com ele, veio dizer que agora a Ucrânia estava a levar uma limpeza de fundo porque havia 2 juízes do Supremo Tribunal Administrativo que eram corruptos e que isto estava a levantar um escândalo muito complicado na Ucrânia porque não se estava a aceitar a forma como estes 2 juízes estavam a ser afastados e que, na verdade, estavam indiciados de corrupção. Portanto, ia fazer quase como que validar aquela informação. Não me surpreende. Dadas as ligações do NABU, lá está a Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia e, por sua vez, ligado também quer à CIA, quer ao FBI, em termos de recepção de informações. E porquê é que nada disto me surpreende? Nada disto me surpreende porque estes 2 juízes foram acusados de serem próximos de Viktor Yanukovych e de, durante o seu exercício de funções, de terem tomado decisões que, à partida, eram vistas como favoráveis aos interesses da comunidade russófona. Isto foi dito. Eles foram afastados, já com Zelensky eles foram afastados, só que, como é natural, recorreram e os tribunais deram-lhes razão. Então, houve uma ação junto do Tribunal Constitucional que veio reconhecer, desde logo a inconstitucionalidade da destituição destes membros, destes juízes do Supremo Tribunal Administrativo, e, por outro lado, veio também considerar que era inconstitucional a atividade do NABU. E porquê é que eu estou a relacionar todos estes acontecimentos? Bom, desde logo porque isto surge dias depois de William Burns ter estado reunido com Volodymyr Zelensky, e também porque, ao mesmo tempo, não sei se vocês têm o hábito de consultar a informação e comunicação social norte-americana, mas vejam, por exemplo, eu ainda hoje partilhei no Twitter, vejam a peça que o The New York Times partilhou ontem sobre este conjunto de destituições que foram promovidos por Volodymyr Zelensky. E é curioso que o New York Times chegou ao ponto de dizer o presidente Volodymyr Zelensky assumiu como sua grande bandeira o combate à corrupção. Portanto, querem logo recordar, entre aspas, uma missão muito nobre com a qual ele se comprometeu. E depois dizem, e dizem mais do que uma vez, mas, até ao momento, o presidente Volodymyr Zelensky tem estado muito ocupado e exclusivamente dedicado à agressão russa. Então eu pergunto se a alegada agressão russa se iniciou a 24 de fevereiro de 2022 e o presidente Zelensky foi eleito em 2019, bom, então o que é que Zelensky andou a fazer até agora? E o que é que Zelensky fez perante um conjunto de elementos, por exemplo, Kirilo Timoshenko, que foi agora destituído, porque acusado de levar um estilo de vida luxuoso e de se aproveitar de recursos do governo,
era o chefe de campanha de Volodymyr Zelensky. Portanto, isto está agora a ser afastado. Então, mas só agora é que se apercebe que há um problema com aquele que era um dos seus braços direitos no governo, e de sempre. Só agora é que ele se apercebe que houve estes contratos na defesa que foram celebrados desta forma. Só agora é que Zelensky se apercebe que houve, quanto à outra questão dos 400 mil euros de que se apropriou o ministro, também ligado ao ramo da defesa, para poder, e que deveriam ser destinados a armamento e que ele estava a utilizar em proveito próprio, aqueles 400 mil dólares, digo. Portanto, mas só agora é que Zelensky percebeu que tem corrupção no seu governo, depois de sucessivamente serem dadas provas disso. Olha, eu dou-vos já uma prova disso. Não sei se vocês viram, eu sei que já houve alguém que já me sugeriu aqui no direto para eu trazer aqui ao canal um mercenário britânico que foi entrevistado por um canal de YouTube. Estou a tentar, de facto, lá chegar, para ver se consigo entrar em contato com ele. Ele chama-se Joseph MacDonald. Era um mercenário britânico. E ele, curiosamente, não foi notícia. Vá-se lá saber porquê. Porque o tipo de informação que ele teve para trazer está relacionado até com isto. E em que ele diz qual é que era o aparato de segurança para conseguir assegurar a circulação, a entrada e saída de armamento e de material, e que sempre que se viam caminhões que pareciam estar abastecidos, todos eles paravam sempre, e que depois houve um conjunto de caminhões com armamento que não passaram por estes postos de controlo e que simplesmente desapareceram as armas. Portanto, ele já disse isto. Ele já veio falar da questão. Ele é um dos muitos que já levantaram as questões sobre a questão dos desvios de armamento nas Forças Armadas, do desvio de fundos, que já apontou nomes há imenso tempo e que até o momento ninguém fez nada. Pelo contrário, a única coisa que eu vi fazer foi aquela célebre história de dizer ao Major-General Carlos Branco que a referência ao Peter Pan. As pessoas estão mais preocupadas em tentar desmentir, sem ter conhecimento de causa, mas em desmentir quem traz informação que, por acaso, nem foi um exclusivo do Major-General Carlos Branco. O Major-General Carlos Branco, nessa edição de noticiário de agosto, ele veio recordar e veio citar uma reportagem da CBS que, assim que se tornou conhecida, foi logo desmentida por todos os lados, nem pensar nisso. Mas depois, entretanto, nós tivemos o presidente da Nigéria, que já veio dizer, além dos serviços de informações da Finlândia, que vieram admitir a possibilidade daquele armamento estar a ser canalizado para outros fins. Nós também tivemos o presidente da Nigéria, que também não passou aqui em Portugal, não consigo perceber porquê, acho eu que não passou, pelo menos eu não vejo a informação, mas se não teria, alguém me teria dito de certeza, de que diz que o Boko Haram, que é o grupo afiliado do Estado Islâmico, que esse grupo tem efetivamente armamento que é proveniente da Ucrânia, ou que era destinado à Ucrânia. E só agora é que o presidente Zelensky percebe que há desvio de armamento, atos de corrupção, aproveitamento de dinheiro canalizado por países como Portugal, que aliás hoje a União Europeia aprovou a doação de mais 500 milhões de euros para o esforço militar ucraniano, e depois não tem dinheiro para as necessidades mais prementes que existem no nosso país. Portanto, são este tipo de coisas que me descompensam o nervo. Eu tenho de utilizar mesmo esta expressão, porque verdadeiramente descompensam-me o nervo. Para estas coisas há sempre dinheiro. Ainda por mais sabendo destes escândalos de corrupção. Agora, qual é que é aqui a situação? Fala-se que... e aliás, isto para vos dizer aquilo do New York Times. Eu não quero ir ao fala-se que. Fala-se que é especulação, mas o New York Times, como vêem, estamos a falar de meios de comunicação social, e não foi o único, comunicação social com acessos altamente privilegiados dos Estados Unidos, e que trataram logo de vir tentar limpar a reputação do presidente Zelensky e tentar vender a imagem de Zelensky como sendo alguém que está efetivamente a combater a corrupção, que tem sido um dos aspectos mais críticos e controversos que têm sido vendidos sobre a Ucrânia até o momento, e bem antes da intervenção militar da Rússia. Já antes a Ucrânia estava mais do que sinalizada como sendo o país mais corrupto da Europa. Portanto, não é por acaso. Mas agora aparece o New York Times e um conjunto de outros jornais que vêm dizer, não, o presidente Zelensky está comprometido com o combate à corrupção, e isto vem tudo no decurso desse seu compromisso com o combate à corrupção e eliminar todos os elementos que possam estar envolvidos em atos de corrupção. Portanto, isto consta na comunicação social dos Estados Unidos,
E a partir do momento em que isto consta desta forma, na comunicação social dos Estados Unidos, nós percebemos logo que há uma vez mais o quê? Mão dos Estados Unidos a tentar indicar ou quais são os elementos que devem ser afastados e a tentar salvar a pele de Volodymyr Zelensky. Portanto, tanto a deslocação de Volodymyr Zelensky a Washington, como agora a deslocação desta delegação dos Estados Unidos para se reunir com Volodymyr Zelensky, tudo isto tem uma lógica. Como eu digo aqui, Zelensky já está para ser afastado do poder. Há várias pressões e manobras para ser afastado do poder há meses. Ele teve a sua derradeira oportunidade no início de setembro e tem sido segurado com pinças por parte de Joe Biden e até mesmo Boris Johnson continua a ter influência no governo britânico. Portanto, mas isto é para vocês conseguirem perceber efetivamente o que é que nós estamos aqui a lidar. Portanto, estas coisas não surgem por acaso. Não foi que de repente Volodymyr Zelensky se lembra, não, vou fazer uma limpeza no governo e vou tirar todos os elementos ligados à corrupção e corrupção que tenha sido, e aliás o Zelensky diz isto no discurso, investigações conduzidas pelo famoso NABU. Bom, mas o NABU recebe informação, muita dessa informação vem da CIA, do FBI e da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Portanto, como vocês veem, está tudo relacionado e de repente aparecem logo jornais dos mais reputadíssimos a tentar limpar a imagem de Volodymyr Zelensky e a tentar vendê-lo como ele está a afastar as maçãs podres. Portanto, estas coisas não surgem por acaso, mas ao mesmo tempo isto está a dar para fazer o seguinte, é que vai permitir a substituição de um conjunto de pessoas num determinado conjunto de cargos e, por outro lado, vai permitir com que estes elementos que agora foram destituídos ou que apresentaram também a sua demissão, que estes elementos se reúnam e que se preparem para afastar, para poder criar uma oposição a Volodymyr Zelensky. Porque nós vamos ter eleições na Ucrânia, vamos ter eleições presidenciais na Ucrânia daqui por um ano. E, como eu tinha referido no outro dia, o Alexei Arestovich, ele constitui uma hipótese, pelo menos ele tem a intenção de concorrer. Se terá força suficiente para concorrer contra Zelensky, isso já é outra questão. Mas ele alimenta essa ambição de ser candidato presidencial contra Zelensky para lhe suceder no poder. Qual é que é aqui a questão? É que Zelensky está a aproveitar para colocar nos cargos, vai aproveitar agora para colocar nos cargos pessoas da sua confiança. Até se discute que alguns destes governadores que se apresentaram à sua demissão, nem todos iriam ser afastados por Zelensky, mas que ele poderá fazer uma espécie de dança das cadeiras em que a pessoa passa de governador de um cargo para governador de um local para governador de um outro local. Mas nem todos. Agora, o que é certo é que isto vai permitir criar uma alternativa a Volodymyr Zelensky, e isto poderá, no limite, considerando os titulares das pastas que estavam aqui, porque o governo na Ucrânia não é Zelensky e os seus amigos. O governo na Ucrânia tem amigos de Zelensky, tem pessoas próximas a Zelensky, mas depois tem outro aspecto muito importante, que é, ele tem de dar, isto é como em Portugal, tem de dar cobertura e dar oportunidade a um conjunto de outras personalidades ligadas à sua família política, ou neste caso ao seu país, mas que possam constituir uma ameaça à sua liderança como forma de os acalmar. Estas coisas funcionam, estas coisas existem. Portanto, e é basicamente isso que se está a tentar fazer, que se fez durante muito tempo na Ucrânia, e é agora este conjunto de personalidades que Zelensky está a tentar afastar. Portanto, no limite, se poderemos ter uma guerra civil na Ucrânia, acho que isso é sempre uma hipótese que não se pode, uma guerra civil com base no alinhamento feito por estas personalidades e com todos os grupos e organizações que reúnem à sua volta, sim, acho que é sempre uma hipótese que deve ser estudada. Se eu acho que é a hipótese mais provável, acho que neste momento não é o cenário mais provável, mas é sempre uma hipótese que não pode ser descartada, porque vamos ter aqui fricções, vamos ter aqui tensão entre duas alas distintas, e isso pode ser muito complicado para a Ucrânia. E também sei eu que nos bastidores, em relação às Forças Armadas, e não só, há a vontade de muita gente de avançar com um levantamento contra Volodymyr Zelensky e o seu governo, até porque a forma como estão agora a ser
alistados compulsivo ou coercivamente um conjunto de cidadãos para integrar as Forças Armadas, há imagens que têm sido replicadas todos os dias, de indivíduos que vão abordar e vão buscar homens com capacidade para representar as Forças Armadas e para desempenhar funções das Forças Armadas a todo o tipo de sítios mais inusitados. Há o caso dos homens que já se disfarçam de mulheres para tentar, de alguma forma, afastar qualquer tipo de suspeitas. Isso existe, mas muitos deles estão escondidos em casa, outros estão escondidos noutro tipo de residências ou de locais, tudo a evitar este recrutamento compulsivo ou alistamento compulsivo. A situação é complicada e eu posso dizer também que envolve em muitos destes casos, nós temos crianças menores de 16 anos que desempenham funções militares ou de forças de segurança. E onde é que estas crianças normalmente desempenham os seus cargos? Desempenham os seus cargos, por exemplo, junto aos chamados checkpoints ou postos de controle, para monitorizar a entrada e saída de viaturas, para confirmar documentos, ou seja, este tipo de funções essencialmente. Mas a verdade é que temos crianças militarizadas e crianças a exercer funções de forças de segurança. É mais uma situação que eu não compreendo. Porque é que isto não chega ao Ocidente? Porque é que isto não é colocado em causa? E então, toma lá mais 500 milhões para ajudar à excelente missão que tu estás a fazer. Portanto, é um pouco assim que nós nos estamos a comportar. Quanto à frente, eu não queria deixar, ou terminar pelo menos este direto, sem antes vos falar daquilo que se está a passar também na linha da frente. Porque em Zaporozhye, mas como falar em guerra civil entre partes? Sim, Sr. Fatback. Quando eu digo guerra civil entre partes, digo entre... nós não podemos esquecer quer o conjunto de entidades que eram e que são liderados. Sr. Bruno Barros, eu já vou falar dessa questão também da Igreja Ortodoxa. Vou manter até aqui em stand-by, vou mantê-la aqui, substituir a mensagem fixada, posso manter, que é para não me esquecer de abordar, mas vou falar com certeza. Já falei aqui algumas vezes, mas vou falar outra vez sobre essa questão das duas igrejas. Então é assim, lá está, são não temas para a comunicação social, mas a verdade é que neste momento nós vemos que é uma situação que vai juntar uma ala, ainda respondendo ao fight back, que vai juntar a ala dos dissidentes, muitos que estão a avançar agora neste momento para saírem do poder, para saírem dos órgãos de poder, para se poderem juntar e organizar de outra forma e não correrem o risco de lhes acontecer qualquer tipo de ou queda da janela, ou incêndio do helicóptero e por aí fora. E depois aqueles que são... Senhor Harry Rodrigues, um grande abraço e muito obrigado também pelas palavras. Obrigado, um forte abraço aí para Luanda. Acho que é de Luanda. Acho que exatamente, residente em Luanda. Temos esta ala e depois temos a ala para o Zelensky, em que Zelensky vai tentar... Um abraço também, Sr. Henrique Maia, muito obrigado. A ala Zelensky, para a qual Zelensky está a tentar posicionar e fazer a purga, mas para colocar no poder um conjunto de coisas que efetivamente acabam por ser extremamente importantes para conseguir colocar, portanto, porque é que eu falo em guerra civil? Por causa da capacidade de mobilização que a ala dissidente pode ter e das fricções e divisões que possam ter junto da ala militar. Porque controlam, para já, o gabinete do Ministério da Administração Interna controlava as polícias todas, e controlava ainda elementos ligados a grupos extremistas e que estavam integrados nos órgãos nas forças de segurança e nas forças de defesa. Por exemplo, mas, por outro lado, nós temos também estes elementos da defesa, e atenção que este Ministro Adjunto da Defesa emitiu um comunicado e veio, de facto, assumir que está inocente, mas o seu superior hierárquico, o Ministro da Defesa, também veio afirmar ao mesmo tempo que não tem, que aquela acusação não tem qualquer tipo de cabimento. Um abraço para São Paulo, Sr. Ivan Pedro, um abraço. E quando nós falamos de membros da defesa, portanto, se há elementos que têm proximidade às forças de segurança e às forças armadas,
Assim, Private Security América, África, Private Security África, eu vou também falar da questão do Grupo Wagner, porque acho que o Grupo Wagner, mas eu quero fazer um especial sobre o Grupo Wagner para explicar tudo, desde o início, da sua constituição até ao exercício de funções hoje. Mas, portanto, isto é para vos dizer o tipo de forças que eles podem, de facto, controlar. É possível que possa ser mais uma manobra palaciana fight-back. Tudo isto são hipóteses. Agora, o que eu digo é que não é um cenário provável neste momento a questão da guerra civil, não é um cenário provável, mas é um cenário que não se pode descartar se nós conseguirmos ver que as movimentações que temos neste momento nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, se conseguimos perceber o afastamento e a debandada que estamos a assistir neste momento também no governo ucraniano e nos órgãos de poder ucraniano, e depois, por outro lado, perceber quem são as outras alas que acabam por controlar alguma coisa. Portanto, é basicamente isto que eu tinha para vos falar relativamente a esta situação do governo da Ucrânia, mas tenho uma outra situação que é de Zaporódia. A frente de Zaporódia, que muitos já estão a dizer que afinal não foi nenhuma ofensiva, que a ofensiva fracassou, que afinal eles não tiveram qualquer tipo de resultado. Bom, a verdade é que os russos conseguiram avançar no território, e avançar no território em mais do que uma frente distinta, como estão a tentar tomar de assalto e tomar controle sobre um conjunto de povoações e aldeias. Naturalmente que não tem o mesmo impacto, nem tem a mesma influência que efetivamente poderia ter se fosse uma grande cidade. Até ser Pedroso pergunta-me, li que o Grupo Wagner estaria a contratar militares portugueses para a África. Será verdade? Acredito que possa ser possível, sim, pode haver isso, porque o Grupo Wagner tem tido uma projeção no continente africano muito, muito, muito interessante e tem sido, para todos os efeitos, recebida. Estava a ler aqui a mensagem do Sr. Vítor Buriti da Silva. Estava a ver isso, o que é que ele estava a dizer, mas pronto, basicamente é possível que possa o Grupo Wagner estar a tentar recrutar naturalmente portugueses ou falantes de língua portuguesa, que não implica só portugueses, brasileiros, outro tipo de africanos com experiência, para poderem efetivamente combater e avançar em territórios onde se fala também português e não só, porque têm sido muito bem recebidos num conjunto de outros territórios. O Rufino Marques, com quem estarei amanhã, saíram notícias de que a Ucrânia já recuperou 54% dos territórios ocupados. É verídica? Bom, o que é que nós entendemos? Se a Rússia teve sob controle cerca de 22% dos territórios do território ucraniano, chegou a ter, acho que foi no máximo, 22,5% do território ucraniano. Neste momento se estima que tenha 18% do território ucraniano, daquele que era território ucraniano. Eu acho que isto não dá 50%. Há aqui qualquer problema, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo nestas contas, mas eu também vi essa notícia dos 54% dos territórios ocupados. Houve uma parte de Kherson, houve uma parte de Kharkiv, e depois alguém vai ter de me dizer o quê. Agora, quer dizer, eu acho que essas contas do território ocupado, se não estou em erro da notícia que eu li, essas histórias do território ocupado referem-se considerando o máximo de território em que as forças russas já estiveram. Portanto, está assim dito um bocado de forma estranha. E está dito um bocado de forma estranha porque, por exemplo, os russos estiveram nos arredores de Kiev, por exemplo, e eles estão a contar com isso como sendo uma recuperação. Portanto, estão a considerar tudo, sim, é Elgan Refer, estão a contar com aquele ataque inicial a Kiev e depois a Kherson. Portanto, e um conjunto de outros territórios do qual depois eles recuaram. Portanto, assim pode fazer sentido, mas pronto. Agora, o que eu posso dizer aqui, mais além de tudo isto que eu tenho vindo a dizer, é que, de facto, a frente de Zaporódia continua ativa, mas estamos numa fase ou de abrandamento, ou, por outro lado, de ir conquistando determinadas posições, mas a verdade é que os russos conseguiram avançar no território. E não só conseguiram avançar no território, como, por outro lado,
também conseguiram, no território de Zaporizhia, como também conseguiram, mesmo no Donbass, continuam a libertar aldeias que estão a ser conhecidas, estão a ser propagadas como tendo sido aldeias libertadas. Portanto, estão presentes. Os russos continuam, para todos os efeitos, a resistir e, ao mesmo tempo, continuam com aquela tática, aquela velha tática, Sr. Jaime Baião. Muito obrigado pelo seu contributo também pelo seu apoio, pelo seu reconhecimento, está sempre aqui presente, agradeço-lhe imenso. A verdade é que continuam a apostar naquela tática de atrito, ou seja, de desgastar, de eliminar vários elementos até não haver mais ninguém. Sr. Dário Valente, a sessão de Zoom, ainda bem que me fala nisto, antes de ir para a pergunta final da Sra. Bruno Barros, eu apelo-vos ainda para que os interessados em frequentar o curso que eu vou ministrar na próxima semana, nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, entre as 16 e as 18 horas, vocês enviem-me um mail, façam o pagamento dos 50 euros, que é o custo do curso, enviam-me um mail com o comprovativo e com a indicação de qual é a atividade profissional, mas também um mail, para que eu depois vos possa enviar de volta. No dia 30, eu envio-vos um link onde acederão para quem de facto for frequentar o curso. Portanto, Sr. Dário Valente, é dia 30 que criarei aí sim a sala e partilharei quer o endereço, quer a palavra passe, para conseguirem entrar no curso. Portanto, quem estiver interessado sobre o sistema político na Rússia, que é o curso que eu vou ministrar na próxima semana, para todos aqueles que estejam interessados, façam favor de enviar. Vocês veem na descrição de cada um destes vídeos, quando vocês depois vão ver a descrição, aquilo não tem só lá os capítulos. Também tem lá os meios de contacto, tem o mail, tem um telemóvel, pode pagar por MBWay, sim, sem dúvida. MBWay, o MBWay está disponível aqui na descrição, o PayPal também está disponível na descrição. Se alguém quiser por IBAN, então tem de me enviar o e-mail primeiro, porque eu não quero estar a expor publicamente o meu IBAN. Muito bem. Eu basicamente vou então para a última pergunta desta noite, e já vamos com 1h15, para todos os efeitos. Acho que muita gente também já estará cansada, já estará a pensar em descansar. Se eu podia falar sobre o papel da Igreja Ortodoxa Russa e da Igreja Ortodoxa Ucraniana na guerra. Vamos lá ver. A Igreja Ortodoxa Russa está a tentar desempenhar a função que qualquer outra igreja desempenharia em qualquer outro contexto num conflito armado, que é o de basicamente tentar ser uma força de motivação, uma força motivadora e tentar ser também uma força que, para todos os efeitos, consegue congregar o apoio social em torno de uma determinada causa. Essa tem sido o grau de envolvimento. Agora, eu posso recordar-vos, para vocês perceberem o tipo de influência que tem na sociedade russa uma instituição como a Igreja Ortodoxa, nós podemos ver que, depois das Forças Armadas, a segunda maior instituição com maior confiança, ainda mais do que o presidente ou do que qualquer outro organismo, é a Igreja Ortodoxa. Portanto, é aquela que merece maior confiança por parte de por parte dos russos, portanto, de uma forma significativa. E isso por si só quer dizer que a Igreja também acaba por ter participação. Aliás, basta ver que nas nossas Forças Armadas nós também temos um capelão das Forças Armadas. Nós também não temos atividade militar que venha, se calhar, exigir ou de alguma forma impor uma intervenção através de determinados discursos por parte, por exemplo, do líder máximo da Igreja Católica em Portugal, por exemplo. Já são contextos completamente diferentes. Mas a Igreja Ortodoxa Russa acaba por expressar esse apoio para conseguir reunir em torno daquela causa todo esse apoio social, o máximo de apoio social possível. Agora, depois tem ainda um fator adicional. É que a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou está a ser alvo de perseguição já há alguns anos na Ucrânia. Ou seja, isto deixa de ser só uma causa de defesa da Rússia, como acaba por ter de ser uma causa que também interessa para exercício da defesa por parte de todos os fiéis da Igreja Ortodoxa. Portanto, e é natural que as pessoas de facto consigam apoiar
esta intervenção militar, quando veem que as igrejas foram ocupadas, que houve bens patrimoniais da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscovo que foram simplesmente esbulhados, e que há fiéis e que há também missionários da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscovo que são perseguidos na sociedade ucraniana. Portanto, esta é também uma questão que acaba por automaticamente envolver a Igreja Ortodoxa, direta ou indiretamente. Quanto à questão da Igreja Ortodoxa ucraniana, em si, acaba por ter como funções, desde logo, a separação que quer demarcar face à Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou e a forma como quer criar também uma identidade própria para ajudar, de certa forma, o povo ucraniano que quiser seguir a Igreja Ortodoxa ucraniana a confiar que, de facto, tem ali uma força também espiritual a ajudar, ao mesmo tempo, a combater ao lado do poder terrestre, ou do poder carnal, se assim pudermos dizer. O Sr. António diz-me se eu acredito no boato de Putin estar com cancro terminal. Sinceramente, isso, na minha opinião, qualquer resposta que eu der vai ser apenas intuição, vai ser pura intuição apenas da minha parte. Portanto, eu posso dizer que, com base no que tenho visto, não acredito. Agora, a minha crença não tem validade científica. A minha crença, a minha intuição não tem validade documental. Se de facto ele está com a cancro terminal, para vos ser sincero, não faço a mínima ideia. Agora, aquilo que eu vejo dele, de Vladimir Putin, eu olho para Putin e não vejo sequer Putin, não vejo uma pessoa doente. Agora, isto é como em tudo na vida, eu não vejo uma pessoa doente, mas de hoje para amanhã nós vemos que acontece qualquer coisa e afinal a pessoa estava doente, mas não o mostrava. Portanto, lamento, eu posso dizer aquilo que é a minha intuição. Agora, eu daqui a testar que é mentira ou que é verdade, quer dizer, isto é tudo no âmbito especulativo. A única coisa que eu posso dizer é um pouco algo de lapalice, que é Vladimir Putin vai acabar por morrer mais dia menos dia. É só isto. É só isto que nós podemos dizer. Portanto, tal como todos nós, Vladimir Putin um dia vai morrer. É tão simples quanto isso. De que é que ele morrerá? Não sei. Mas também acho que muitos daqueles que estão a anunciar que temos uma situação de cancro terminal em Vladimir Putin também não fazem ideia. Mas atiram isto porque muitas vezes, às vezes, gostam de especular. Portanto, não, mas eu estou inclinado a não acreditar. A Sra. Silvia Barbosa faz aqui uma outra observação. Nunca mais se falou de Bucha. E a investigação nunca mais acaba, convém. Bucha, Izium, há tantas, que, portanto, há tantas outras cidades que subitamente pararam no tempo. Ninguém mais investiga, a menos que consigam capturar russos. Conseguem capturar cidadãos russos, então aí aquilo avança. Até lá, não vão fazer nada. Tem aqui de Bolshoi Putin, grande Putin. Portanto, olha, um forte abraço. Portanto, aí vai um forte abraço e большое спасибо por tudo. E basicamente, eu julgo que tinha aqui também a senhora Sílvia, que estava aqui com qualquer outra coisa que tinha dito pelo meio. As imagens estiveram no grupo do Ramzan Kadyrov no YouTube há uns meses atrás, um horror. Os corpos eram de russos que caíram numa emboscada perto de Bucha. Foi uma carnificina, pois, exatamente. Essa depois é outra situação, é que muitas imagens que vão caindo, não é só às vezes a carnificina, é a forma absolutamente gratuita e unilateral como temos a morte causada, de forma completamente bárbara e gratuita. Muito obrigado, Private Security Africa, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Também ao Sr. Vítor Buriti da Silva, que também faz aqui uma referência. Está a falar também de ter sido estudante, esteve na Academia Russa no ano 2012, pronto, e faz aqui mais outras observações para quem quiser também consultar. Portanto, o que eu vos posso dizer, acima de tudo, e a propósito desta questão do acordo de neutralidade de 20 anos por agora, diz aqui o Karl Marx nunca trabalhou. A verdade é que hoje nós ouvimos falar de um suposto acordo de não agressão que a Ucrânia terá proposto à Bielorrússia, nomeadamente a Lukashenko.
E a verdade é que Lukashenko veio dizer que lhe foi proposto pela Ucrânia, mas não foi proposto agora. Ele também não diz que foi há 6 meses. Ele só diz que foi proposto um acordo de não agressão. Portanto, os ucranianos queriam a garantia de que a Bielorrússia não iria atacar a Ucrânia. E depois é como o Lukashenko diz, bom, pedem para fazer um acordo, um pacto de não agressão, mas depois, ao mesmo tempo, vêm pedir-nos a nós, vêm colocar à nossa porta milhares e milhares de militares. Portanto, a senhora Irina Chernyshova também está aqui a fazer a referência a Putin de que é o presidente dos russos. Portanto, também faz aqui essa referência muito bem. Não, senhora Rodrigues, se me puder partilhar o link depois, nem que seja nos comentários, a posteriori, terei todo o gosto. E basicamente, acho que por hoje nós ficávamos por aqui. Portanto, eu agradeço imenso a presença de todos, não só daqueles que fizeram um contributo financeiro, como também aqueles que colocam um gosto, porque eu gosto de ajudar a promover o canal, a todos aqueles que também, por outro lado, vão garantindo as visualizações, a partilha dos conteúdos. O Sr. Pedro Rodrigues diz, gosto muito de ouvir, muito obrigado também pelas suas palavras. Seria interessante uma live sobre as relações da Rússia e a China com a Coreia do Norte. Seria interessante ouvir o seu ponto de vista. É um tema a explorar, sem sombra de dúvida, e a senhora Ana Tércia Pedroso faz a referência também mais do que pertinente sobre a Lavrov estar em Angola e ter andado por África esta semana. Sim, sem sombra de dúvida, até porque eu já vi como é que a visita de Lavrov à África do Sul foi coberta. Portanto, aquilo que foi anunciado, que eu já vi num tweet qualquer, alguém já pôs aqui no Twitter, que acho que foi a TVI ou a CNN, que mostraram que Lavrov foi recebido com cores de críticas por causa da intervenção na Ucrânia, uma coisa assim de género. E mostram, basicamente, literalmente, uma dúzia de pessoas com cartazes, a isto dão, de facto, valor, a isto dão importância, mas depois já não dão tanta importância quando chega à parte em que a África do Sul decidiu participar em exercícios militares conjuntos com a Rússia. Portanto, e o que deixou os Estados Unidos furiosos e bastante incomodados. Portanto, Sr. Paulo Couto, muito obrigado e seja bem-vindo e muito obrigado por tudo e acima de tudo pela presença. Portanto, vou fazer esse balanço naturalmente do périplo de Lavrov por África, incluindo por Angola, que nem a propósito há uma semana o presidente João Lourenço veio até dizer que queria que a Rússia se esforçasse para celebrar a paz com a Ucrânia. Vai ser interessante ver o que é que vai resultar daí. Spokojnej noite hoje, Sr. Paulo Fanha, muito obrigado. E pronto, e basicamente aquilo que volto a agradecer-vos por todos os comentários que deixam, todas as questões que vocês fazem, por tudo basicamente que partilham, a forma como partilham os diretos, a forma como difundem os diretos, e lá está, todos vocês que tiverem interesse em conhecer mais a fundo o sistema político na Rússia, já sabem que para a semana vamos ter o curso organizado por mim, ministrado por mim e relacionado naturalmente com a forma como é ministrado. É administrado este curso através da plataforma Zoom. Envio-me o comprovativo do pagamento dos 50 euros de inscrição, com o vosso nome, e-mail e também com a atividade profissional para eu conseguir compreender a que público é que me dirijo. Portanto, não tenho de dizer exatamente o sítio, basta dizer qual é a atividade profissional para eu perceber, regras ao qual o público é que me dirijo. E depois, no dia 30, eu partilharei o endereço onde se devem ligar no dia 31 e no dia 1, juntamente com a password. Portanto, uma vez mais, spokojnej noite para todos e agradeço uma vez mais todo o vosso apoio, tudo o que têm feito e uma boa noite e até ao próximo direto, que prometo que será para muito breve. Uma boa noite.